A partir de agora, nós veremos quais são as hipóteses que ensejam a aplicação de cada uma dessas penalidades, começando pela advertência. Artigo 71. A pena de advertência será aplicada verbalmente, no caso de falta de cumprimento dos deveres ao infrator primário. A pena de advertência não acarreta perda de vencimentos ou de qualquer vantagem de ordem funcional, mas contará pontos negativos na avaliação de desempenho. Então vamos lá. O que é a pena de advertência? É uma advertência mesmo. É o famoso esporro, tá? E aqui nós vamos falar isso somente entre nós, né? Pelo amor de Deus, acho que não preciso falar isso. Mas se você entender a advertência como o esporro, você vai ver que a advertência é uma chamada de atenção feita verbalmente, não é feita por escrito, portanto, e ela cabe quando, no caso de falta de cumprimento dos deveres, então lembra que nós vimos todos aqueles deveres? Se o policial civil falta com o cumprimento de algum daqueles deveres, ele pode ser apenado com advertência. Mas existe ainda mais um requisito aí. Ele deve ser primário, tá? Então a advertência é aplicada ao policial civil primário quando do descumprimento de algum dos deveres previstos pela lei. A advertência é também aplicada verbalmente. A pena de advertência não acarreta perda de vencimentos ou de qualquer vantagem funcional, mas ela é considerada desfavoravelmente para a avaliação de desempenho. Tá bom? Pessoal, a advertência é isso. Não tem o que o seu examinador complicar. Qualquer coisa que ele pergunte para você a respeito da advertência está respondido aqui por essas observações, somadas ali, por exemplo, às autoridades competentes para aplicá-la e etc e tal. Ok? Seguindo adiante, repreensão. A pena de repreensão será aplicada por escrito. Então aqui nós já teríamos, em tese, uma diferença da advertência para a repreensão. A advertência é aplicada verbalmente, como regra. E eu estou falando aqui como regra por conta desse parágrafo único aqui. Então, a advertência é aplicada verbalmente, como regra, e a repreensão é aplicada por escrito, como regra. A repreensão é o esporro por escrito, tá? Só que mudam as hipóteses em que a repreensão é cabível, é claro. No caso de transgressão disciplinar, quando um infrator for primário, e na falta de cumprimento dos deveres, quando o infrator for reincidente. Então vamos lá, a repreensão cabe em duas hipóteses. A repreensão cabe no caso de transgressão disciplinar, e aqui o infrator deve ser primário. Lembra que a advertência ela tem cabimento quando o policial civil descumpre os deveres que nós já estudamos, sendo ele primário? Pois é, se ele for reincidente no descumprimento dos deveres, aplica-se também a repreensão. Então aqui é o descumprimento de deveres, sendo o policial reincidente. Ok? Então, não esquece dessas hipóteses de cabimento da repreensão. A repreensão será aplicada por escrito no caso de transgressão disciplinar, quando o infrator seja primário, ou no caso de falta de cumprimento dos deveres, quando o infrator seja reincidente. Aí vem o parágrafo único e fala que a pena de repreensão poderá ser transformada em advertência, aplicada por escrito e sem publicidade. Aí você fala, tá bom. Então, tá bom. Memoriza esse parágrafo único aí, tá? Suspensão. Aqui a coisa já começa a ficar mais delicada. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, então aqui ele coloca uma vírgula aí, coloca algo super importante para a nossa prova, né? Qual é o limite, qual é a duração máxima da pena de suspensão? 90 dias. 90 dias, tá? E a pena de suspensão, então, será aplicada nos casos de descumprimento dos deveres e transgressão disciplinar, ocorrendo dolo ou má-fé. Então, eu falo em advertência, eu falo em repreensão,
quando do descumprimento dos deveres, ou mesmo quando da prática de alguma transgressão disciplinar, pelo policial civil, que ele é meio nó cego. Sabe aquele cara que é meio nó cego? Então, ali, como nós vimos, a lei prevê, dentre as transgressões disciplinares, você comparecer ao distrito policial com vestimenta incompatível com o exercício da função. Então, o cara é investigador, ele sabe que em determinado momento ele pode vir a entrar em luta corporal com um determinado preso que ofereça resistência, ou ele sabe que ele pode ir a um local de crime acompanhando a autoridade policial, e pode ser um meio de mato, pode ser alguma coisa assim, e o cara aparece no DP de camiseta regata de abadá, short de tactel e chinela havaiana, daquele branco e azul claro. Sabe aquele que fica a marca do dedo do cara, assim que ele usa pela segunda vez, já tem ali a marca do dedo dele, como se fosse uma impressão ali, um raio-x que faz do pé do cara ali naquele chinelo. Então, o cara vai vestido assim. Mas você percebe que não é que ele tá de má fé. Não é que ele fala assim, quer saber, essa instituição aqui, eu não gosto dessa instituição, odeio o meu trabalho, então, quer saber, eu vou assim para poder afrontar mesmo. Isso caracterizaria dolo ou má fé. Mas de repente é um cara simplesmente simprão, que ele acha que vestido desse jeito, ele tá bem vestido. E ele vai então desse jeito lá. E aí eu falo então em uma transgressão disciplinar sem dolo, sem má fé. O cara é simplesmente meio nó cego, sabe aquele cara meio sem noção? Beleza. Então eu falo de advertência ou de repreensão para esse cara no máximo. Agora, se o cara ele pratica uma transgressão disciplinar, ou se o cara descumpre deveres com dolo, com má fé, aí eu já falo em suspensão. Por exemplo, o policial civil que usa em proveito próprio bens do Estado. Então o cara pega a viatura do distrito policial, entrega para a mulher dele para levar o filho na escola. Tá? Então, olha só, é lógico que há aí um dolo, é claro que há aí uma má fé. Tá? Então, eu estou falando de algo para o qual é possível se aplicar a pena de suspensão. Tá? Então, a primeira das hipóteses da suspensão, que nós já sabemos não pode exceder 90 dias, é o descumprimento dos deveres e transgressão disciplinar em caso de dolo ou má fé. A segunda hipótese é reincidência em falta já punida com repreensão. Então você cometeu uma falta de menor gravidade, a você foi imposta a repreensão, você vai e comete outra falta já punida com repreensão. Nesse caso, então, a você cabe a aplicação de suspensão. O policial suspenso perderá, durante o período de suspensão, todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo. Então, interrompe-se aí o prazo para cômputo de licença-prêmio, para cômputo de somar aí aos vencimentos dele mais um quinquênio. Tá? Ele não recebe durante a suspensão, ele não recebe a remuneração dele. Ele vai ficar em casa e vai ficar em casa sem receber, porque senão seria férias, né? São férias compulsórias, pena de férias compulsórias. Caramba, que coisa maravilhosa! O que eu preciso fazer de errado para eu conseguir essa pena, né? Não, o cara fica em casa, o policial fica em casa e ele não recebe. Então o policial suspenso perderá, durante o período da suspensão, todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la em multa, na base de 50% por dia do vencimento e demais vantagens. Só que nesse caso, o policial fica obrigado a permanecer em serviço. Então, foi aplicada a suspensão, como regra, o policial vai para a casa dele, fica lá, sem receber, sem trabalhar, esperando passar o tempo da suspensão. Só que a autoridade que aplica a suspensão pode converter a suspensão em multa. Converter em multa. Multa de quanto? Multa de 50% do valor do vencimento relacionado ao dia trabalhado. Então, se o cara ganha 100 por dia, tá? Aqui eu estou só
Supondo, tá, pessoal? Chutei um número para me facilitar aqui a conta. O cara ganha 100 por dia, lá no fim do mês ele tem a remuneração dele cheia. Se ele é apenado com suspensão convertida em multa, ele ao invés de ganhar R$ 100 para trabalhar naquele dia, ele vai ganhar só 50 e aí ele fica então obrigado a ir trabalhar. Tá bom? Vamos ler de novo para fazer sentido. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la em multa. Então olha só, aqui tem uma perguntinha escondida. A quem cabe? A qual autoridade cabe a conversão da pena de suspensão para multa? A mesma autoridade que aplicou a pena de suspensão, tá? Então a autoridade que aplicar a pena de suspensão pode convertê-la em multa na base de 50% por dia do vencimento e demais vantagens, e nesse caso o policial fica obrigado a permanecer em serviço, ok? Então percebam que a suspensão já tem vários detalhezinhos, tá bom? Demissão. Será aplicada a pena de demissão nos casos de... A demissão, pessoal, é muito grave. É muito grave. Então, quanto mais grave é a penalidade, quanto mais afeta, quanto mais danosa para a esfera de direitos do policial civil for a punição, mais cabe ao legislador garantir a observância do princípio da legalidade. Então perceba que a demissão, ela não tem muita margem aqui para discricionariedade. São 6 hipóteses de demissão e a demissão ocorrerá diante de alguma dessas 6 hipóteses, tá bom? Inclusive, pessoal, olha só, tem coisa que a gente acha que é boba, né? Tem coisa que a gente acha que é besta, que a gente fala, isso nunca vai cair na minha prova. Sabe qual foi a primeira pergunta da minha prova de direito administrativo, da minha prova oral de direito administrativo? O examinador perguntou para mim qual era a importância do princípio da legalidade em relação às penalidades disciplinares. E aí eu tive que falar para ele que o princípio da legalidade é uma garantia contra arbitrariedades do Estado e permite ao servidor público, no caso ao policial civil, conhecer previamente quais são as condutas que, se praticadas por ele, ensejarão a aplicação de penalidades e, portanto, é uma exigência da Constituição Federal que toda e qualquer penalidade que possa ser aplicada seja previamente prevista em lei. Então é uma resposta simples, é uma resposta que eu sei que você sabe, eu sei que está aí dentro de você, mas que é interessante você treinar para conseguir colocar isso para fora. Claro, quando for o caso, né? Quando você tiver aí as vésperas da sua prova oral. Mas a teoria que tem por trás dessa decoreba é bastante importante também. Se nós somarmos a decoreba com a teoria, a gente tem um aprendizado muito mais completo, tá bom? Voltando para cá, será aplicada a pena de demissão nos casos de abandono de cargo, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência intencional e reiterada no serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos, insubordinação grave, ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante o período compreendido aí no período de 1 ano, tá? Esses casos todos levam à demissão do policial civil. E os casos de demissão a bem do serviço público são eles. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público nos casos de 1. Conduzir-se com incontinência pública e escandalosa e praticar jogos proibidos. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, crime contra a fé pública, crime contra a fazenda pública ou previsto na Lei de Segurança Nacional, que está revogada atualmente, tá? Então, praticar ato definido como crime contra a administração pública, fé pública ou fazenda pública. Revelar dolosamente segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, com prejuízo para o Estado ou particulares, praticar ofensas físicas contra funcionários, servidores ou particulares, salvo em legítima defesa,
causar lesão dolosa ao patrimônio ou aos cofres públicos, exigir, receber ou solicitar vantagem indevida, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão destas, o que se caracteriza também como crime contra a administração pública, né? Até mencionamos isso já. Provocar movimento de paralisação total ou parcial do serviço policial ou qualquer outro serviço ou dele participar. Pedir ou aceitar empréstimo de dinheiro ou valor de pessoas que tratem de interesses ou os tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Exercer advocacia administrativa. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Os 3TH, né, que nós estudamos lá no direito constitucional. Praticar ato definido contra o sistema financeiro, ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, e ainda praticar ato definido em lei como de improbidade. Então, são várias as hipóteses que ensejam demissão a bem do serviço público. E todas elas, pessoal, todas elas se caracterizam por uma lesão muito intensa ao interesse público. Tá? Você consegue fazer, se você lê essas hipóteses diversas vezes, você consegue fazer uma gradação de gravidade mesmo, das hipóteses que ensejam meramente uma demissão para as hipóteses que ensejam demissão a bem do serviço público. Mas tá bom, professor, eu entendi que existe um desvalor maior na conduta daquele que é demitido a bem do serviço público em relação àquele que é tão somente entre aspas, né, demitido. Os dois têm o seu vínculo compulsoriamente cessado com a administração pública, o seu vínculo funcional acaba, vai cada um para sua casa procurar o que vai fazer da vida a partir de agora. Mas, vamos lá, em termos práticos, existe diferença em relação às consequências da demissão e da demissão a bem do serviço público, ou a diferença é só em termos de desvalor da conduta? É só para permitir que aquela sua vizinha fofoqueira fale, olha, o fulano, ou aquela sua colega, né? Não precisa nem ir para a vizinha, colega fofoqueira, aquele sua ou seu colega fofoqueiro de repartição pública fala, fulano foi demitido a bem do serviço público. Aí você pergunta para ele assim, mas o que é isso? O que isso quer dizer? Aí ele vai falar, quer dizer que o cara é bandido, meu. Tá? Então, vamos entender o que é isso daí para a gente não ficar nessa massa, né, que fica repetindo e não sabe direito o que é. A diferença entre demissão e demissão a bem do serviço público está lá no artigo 307, mas não é dessa lei não. É do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. O artigo 307 fala o seguinte, passados 5 anos depois do cumprimento da sanção disciplinar, cessa para todos os fins a consideração dessa sanção como a consideração da prática da infração penal para fins de reincidência. Então, foi a você imposta uma penalidade de suspensão por 30 dias. Você vai lá, cumpre os 30 dias, acabou de cumprir, retornou ao serviço, passados 5 anos, você, se cometer outra falta funcional, não será mais considerado reincidente. E, em relação à demissão e à demissão a bem do serviço público, elas geram uma incompatibilidade para a assunção, para assumir novos cargos públicos, cargos, empregos ou funções. A lei fala de forma bastante ampla. E há aí uma diferença no prazo dessa incompatibilidade. Ela não pode durar para sempre, a gente sabe que a nossa Constituição Federal veda penas de caráter perpétuo, então essa incompatibilidade não pode durar para sempre. A incompatibilidade decorrente da demissão dura por 5 anos. Já a incompatibilidade decorrente da demissão a bem do serviço público dura por 10 anos. Então essa é a diferença prática, essa é a efetiva diferença que existe em termos práticos entre a demissão e a demissão a bem do serviço público, tá bom? Fora isso, é claro que são diferentes as hipóteses de cabimento de cada uma delas, tá? Mas as duas geram esse encerramento compulsório do vínculo funcional com a administração pública, tá bom? Então,
resumindo, falei aqui, né? Deixa eu resumir para vocês. Qual é a diferença em termos práticos de demissão para demissão a bem do serviço público? É que a demissão gera uma incompatibilidade para assumir novos cargos, empregos ou funções públicas por 5 anos, e a demissão a bem do serviço público também gera esta incompatibilidade, mas por prazo maior, por prazo de 10 anos. Tá bom? Prosseguindo, o artigo 76 fala que o ato que cominar pena ao policial civil mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Isso é, lógico, uma exigência baseada na Constituição Federal, pelo qual os atos administrativos devem, em regra, ser fundamentados, tá? Então, poxa, qual foi a infração penal que eu cometi e que me tirou da administração pública, ou que me fez cumprir uma suspensão, ou que me fez ser advertido? Enfim, qualquer que seja a penalidade, o ato que comina essa penalidade deve mencionar sempre a disposição legal em que se fundamenta. Desse ato será dado conhecimento ao órgão de pessoal para registro e publicidade no prazo de 8 dias, desde que não se tenha revestido de reserva. E o que é reserva? A reserva é uma espécie de sigilo, tá bom? A reserva é uma espécie de sigilo. Eu já vou ler para vocês direitinho a observação que eu coloquei aqui, tudo fará sentido. Antes, o parágrafo 2º dispõe que as penas previstas nos incisos 1º a 4º do artigo 67, então eu estou falando de advertência, de repreensão, de multa e também de suspensão. Essas penas sempre serão revestidas de reserva quando sejam aplicados a integrantes da carreira de delegado de polícia, tá bom? Então, advertência, repreensão, multa e suspensão, quando aplicadas a delegado de polícia, são sempre revestidas de reserva, sempre revestidas desse sigilo. Então, a reserva consiste em espécie de sigilo. Em regra, a decisão que impõe a penalidade é pública, de modo que o ato que comina a pena ao policial civil deve ser dado, do ato que comina a pena ao policial civil deve ser dado conhecimento ao órgão de pessoal para registro e publicação no prazo de 8 dias. Só que a própria lei prevê a possibilidade deste ato se revestir de reserva. Então, o ato que impõe as penalidades administrativas de advertência, repreensão, multa e suspensão, especificamente ao cargo de delegado de polícia, serão sempre revestidas de reserva. Só que a administração pública pode, tratando-se de outro cargo, de integrante de outro cargo da Polícia Civil, a imposição de pena pode também ser revestida de reserva. Só que aí isso não é automático, isso não decorre da lei. A administração pública tem que impor essa reserva e deve fazê-lo, claro, fundamentadamente. Tá bom? Então, mais alguns detalhezinhos aí para testar a sua memória.